Olá, amigos cafeicultores! Que o tempo já tá doido pra caramba, isso a gente já sabe. Mas nos últimos dias, muitos cafeicultores assustaram o quanto que amadureceu os frutos nas suas lavouras de café. Tá certo, tava esperando amadurecer um frutinho ou outro, mas assustou, amadureceu muito depressa. E o que será que aconteceu para poder amadurecer depressa demais? E é sobre esse assunto o tema do nosso Gustavo Renó Café. Apoio Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente. E antes da gente começar, apresentar para quem não conhece o nosso gambazinho aqui. O que é isso? Isso aí, pessoal, é um microfone que evita o vento. Então, ou seja, para não ficar aquele ruído de vento, a gente usa esse microfone que parece mais um gambá aqui. É para poder manter a qualidade para vocês escutarem corretamente. Mas que é feio? Com certeza. Quando o café amadurece, ele amadurece por 3 causas. Primeiro, uma maturação natural. Segundo, uma maturação forçada por estresse. E o terceiro, uma maturação forçada porque nós colocamos algum produto para poder forçar essa maturação. Nós vamos falar dos 3 tipos de maturação hoje, começando pela maturação natural. Ou seja, nós temos a florada lá no inverno, na primavera, e depois de 180 dias a 210 dias, o café começa a amadurecer e está pronto para ser colhido. A grande chave nesse negócio é que nós temos várias floradas. Então, ou seja, temos vários estágios de amadurecimento. E o que está acontecendo essa semana? O café que foi florido no final de agosto ou começo de setembro, deu os 210 dias agora, final de março, começo de abril. E por isso que o café amadureceu tão depressa. É o café que amadureceu lá da florada antecipada. Lembrando que essa não foi a principal florada. Nós tivemos outra florada principalmente em outubro. E esse café de outubro ainda está em fase final de granação para amadurecer. Então, ou seja, ainda não está pronto para ser colhido e está na mesma planta que o café que está pronto para ser colhido. E por mais que você está desesperado para começar a colher café, ainda não está na hora. Lembrando que esse café da florada de agosto, setembro, que está bem maduro, é um café que pegou um período bom de chuva. É um período de café que granou muito bem. E é um café que vai acabar indo para o chão, porque não vai dar tempo da gente esperar ele não vai ficar na planta muito tempo para poder colher o café que veio da florada de outubro. Esse café, por ter pego um bom período de chuva, ele vai estar com uma peneira mais alta, ele vai estar com uma granação melhor. Então esse ano vai acontecer provavelmente igual aconteceu o ano passado. Um volume bom de café no chão. A hora que o pessoal começou a colher café, assustou com o rendimento. Por quê? Porque o café da florada de outubro, ele vai estar mal granado, ele vai estar mais leve por causa da temperatura e da seca. E aí a peneira vai estar baixa. E o café que amadureceu mais cedo vai estar no chão, que é um café de peneira mais alta. Aqui na roça, por exemplo, nós temos aqui um café que está maduro, porque foi da florada do dia 25 de agosto. E o restante, o grande restante, da florada do dia 27 de outubro. Então nós temos aí 2 tempos bem diferentes de maturação. A hora que a gente olha na lavoura, o que chama a atenção da gente é o café maduro. E aí você fala assim, nossa, está madurinho o café, está na hora de colher. E na hora que você colhe, põe tudo na peneira ou no pano, você vai olhar, ué, mas está com 10, 15, 20% só de maduro, tá tudo é verde. Exatamente por isso, quando a gente olha na planta, a gente vê só maduro. Então tem que ter calma, tem que esperar. E esse café certamente não vai dar tempo até eu começar a colher isso final de maio, junho, ele vai acabar indo para o chão. E agora, vou falar da maturação forçada. Mas antes, é importante você escrever nos comentários aqui como é que está a maturação aí nas suas lavouras. Se está tudo verde ainda, se já começou a amadurecer de certa forma ou se já está bem adiantado e maduro. E o mais importante, escreva a cidade, a região da onde você tem as suas lavouras para a gente poder comparar aqui nos comentários. E já que você está colocando os comentários aqui, aproveita aí, senta o dedo no like, deixa o seu like aqui pra gente. Com isso, vai ter mais engajamento e o YouTube vai distribuir mais o nosso vídeo para mais cafeicultores.
A maturação forçada, que esse ano está muito comum, inclusive muitos dos cafés que estão amadurecendo, é devido a essa maturação forçada, ela está ligada ao estresse que a planta tem, ou seja, temperaturas altas que tivemos, falta de chuva que tivemos, poucas folhas nas lavouras, até mesmo vindo da seca do ano passado, tivemos mais frutos nos ramos do que folhas, e com isso, força a maturação também. Doenças como a cercosporiose, ácaro da leprose, são problemas que fazem com que a planta entre num grau de estresse, a planta começa a produzir um hormônio chamado etileno, e esse hormônio faz com que o café fique maduro cada vez mais. Então, muitas das vezes que a gente vê a lavoura que está amadurecendo, observar esses detalhes, vai ver que está forçado. Qual que é o ponto negativo disso? O peso do fruto, a consistência dele e o rendimento dele serão menores lá na hora que a gente for beneficiar o café ou até mesmo na hora de colher. Por isso que é importante cuidar bem das lavouras, diminuir o máximo de estresse possível para que tenhamos maior rendimento e produtividade na lavoura. E a maturação forçada por nós tem de duas formas. A primeira, com a irrigação. Isso a gente vai fazer no ano anterior, aonde a gente pega o período da seca, dá um estresse na planta e entra com a irrigação. É uma técnica bem interessante, mas muito técnica e tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Você vai começar a irrigar a lavoura e toda a quantidade de água que ela necessita, que é uma quantidade muito grande, tem que vir da irrigação. E depois que a gente começa a irrigar, não pode parar mais. Então você tem que ter a garantia que você vai ter bastante água para poder irrigar e que o teu sistema de irrigação está nota 10 para poder sustentar. Então, ou seja, lá em julho, agosto, depois de um certo estresse, você entra com a irrigação. Com isso, vai fazer com que abra a florada mais cedo. E aí sim, você vai ter uma maturação mais cedo. Uma outra técnica de amadurecimento forçado por nós é o hormônio, um etileno, que é aplicado 40, 50 dias antes da colheita e ele vai forçar o amadurecimento. Mas o grande detalhe é que ele não amadurece o grão, ele apenas amadurece a casca, para poder facilitar o desprendimento da planta. Então, se o teu café está verde ou mal formado, ele não vai resolver nada. O que vai resolver é a facilidade de desprendimento. Outro método revolucionário é um que eu já fiz um vídeo o ano passado e mostrei para vocês aqui. Inclusive, vou deixar o link dele aqui nesse vídeo para que você possa assistir e entender corretamente como funciona essa técnica, que é o uso de herbicida de contato, aonde você vai aplicar numa lavoura que vai ser podada. E aí, questões de dias, você consegue colher. Você desseca a planta, o herbicida não transloca na planta, porque é de contato, queima tudo e questão de 20 dias você sai colhendo com a máquina todo o café. Esse produto ainda não tem registro para café, então nós agrônomos ainda não recomendamos. Mas assim que tiver registro, tenho certeza que vai ser uma técnica que vai ajudar muito a cafeicultura, principalmente nesse momento de colheita. Outra maneira de trabalhar um pouco com os hormônios para poder ter o amadurecimento e não colocar a planta em estresse é um trabalho apresentado pelo nosso colega aqui da Sincafé, o Miguel Botrel. Nós colocamos o etrel, que é o hormônio do etileno, junto com o hold, que é outro hormônio que diminui o estresse de planta. Ou seja, um produto amadurece o café e o outro, além de retardar o café, ele ainda diminui o estresse. Quando a gente colocou os dois produtos juntos, nós conseguimos o melhor amadurecimento do café, uma grande facilidade de desprendimento da planta, um menor estresse de planta ao ponto que produziu mais café no ano seguinte. Mas você vai falar assim, poxa, mas um você força a maturação, o outro você atrasa a maturação? Pois é, mas quando você faz o produto certo, na dose certa, a gente conseguiu esse resultado. Para quem quiser saber mais, esse trabalho está publicado no Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras do ano passado, de 2024, na página 304. Pois é, pessoal, com esse clima louco cada vez mais, eu vou estar sempre aqui, atento ao que está acontecendo e sempre produzindo vídeo para vocês ficarem mais tranquilos ou então mais atentos para o que está acontecendo aí na sua lavoura. Você que assistiu a gente até aqui, pois é, deixa o like aqui para nós, deixa os comentários. Isso enriquece muito o nosso canal. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Aquele forte abraço e até o próximo Gustavo Renó Café. Apoio
Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate, isso é Stoller e Paline Alves, sempre à frente.